pais e mães dos alunos dos primeiros anos da Escola Alcir, tudo bem com vocês? O meu nome é Rita, eu sou professora do primeiro ano A, do período da manhã, e hoje eu venho trazer uma mensagem muito importante, uma reflexão sobre um assunto muito sério e que a gente precisa debater. No dia 18 de maio, é um dia que a gente tira para fazer uma reflexão sobre a prevenção da violência sexual infantil. A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de violência acontece na nossa sociedade. E muitas pessoas que às vezes a gente nem imagina já passaram por esse tipo de situação. Pensando nisso e pensando no papel da escola também, que é proteger as crianças, é trabalhar com que as crianças sejam protegidas, sejam amparadas. Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê esse amparo à criança. A gente tem também a Constituição, que prevê tudo isso. Então, pensando que a criança tem que ser amparada por lei, nós, dos primeiros anos, resolvemos trabalhar nessa luta, nessa frente, que é a prevenção. Para a gente trabalhar a prevenção da violência sexual infantil nas escolas, a gente tem um caminho importante, que é a gente ensinar para as crianças o autoconhecimento, ou seja, eles conhecerem o seu próprio corpo, onde que pode tocar, onde que não pode. Sabe aquela receitinha que a gente faz em casa mesmo, aquela conversa? Olha, se alguém mexer ali não pode, aqui não pode, aqui pode. Então, essas orientações que vocês já fazem com as crianças, durante a semana, a gente vai trabalhar então na escola. A gente vai orientar as crianças para ajudar vocês nesse sentido da prevenção. A gente sempre fala para os filhos, muitas vezes, tomar cuidado com o homem do saco, com aquele homem que mora na rua. Mas muitas vezes a violência sexual acontece em lugares aparentemente seguros. Então, pensando que nós, mulheres, saímos para trabalhar, às vezes a gente tem que deixar os filhos da gente com alguém conhecido e a gente confia nas pessoas. Porém, é muito importante que as crianças tenham um repertório de autoproteção para, se qualquer coisa acontecer com eles, eles saberem que eles podem contar para nós adultos, tanto para os pais quanto para as professoras. Então, infelizmente, hoje a gente está no ensino remoto, mas é importante a gente estabelecer esse vínculo com as crianças, deles buscarem ajuda se caso acontecer. Então, vocês vão perceber que durante essa semana a gente vai trabalhar algumas atividades que mostrem para eles o corpo, as partes do corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre as partes que pode tocar, que é gostoso receber um carinho, é gostoso receber um abraço, porém a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, se a criança se nega a ir num lugar que você acha que é de confiança, já liga a anteninha, procura questionar para a criança por que ela está resistindo. Às vezes está acontecendo alguma situação e ela não tem coragem de falar, e os pais são os melhores amigos dos filhos, tá? Então, assim, se alguma coisa acontecer, se alguém tocar numa parte íntima, por exemplo, é importante que eles nos contem. Então, para isso, eles precisam saber quais são as partes íntimas, E às vezes a gente tem vergonha de falar. Mesmo que a gente fale uma linguagem que não seja aquela linguagem que a criança é científica e técnica, o pênis, a vulva, mas a gente pode falar o pipi, a pepeca, a periquita, enfim, a gente pode falar assim, mas de uma maneira que a criança entenda. Então ninguém tem o direito de mexer no pipi, na pepeca, no bumbum, no peitinho, ninguém tem o direito de beijar a boca de criança, Às vezes é até um hábito das famílias dessa coisa do beijo na boca, mas a gente que estuda essa área, a gente percebe que quando a gente faz isso com os filhos, às vezes dá abertura para outras pessoas fazerem. Então é importante que a gente tome cuidado. Então, assim, a gente está mandando esse vídeo para vocês, para orientar primeiro as famílias, para que vocês saibam que durante a semana a gente vai trabalhar muito esses temas, de um jeito leve, de um jeito lúdico, prazeroso, brincando, falando para eles pintarem, para eles
pensarem quem é a pessoa de confiança, se alguma coisa que não agradou acontecer, quem eles têm que procurar. E cada um tem a sua pessoa de confiança, né? Alguns vai ser a família, o pai, a mãe, outro vai ser a avó, a tia, o tio, não sei. Então, durante a semana a gente vai trabalhar nessa ideia de quem é a pessoa de confiança se caso alguma coisa acontecer. É muito importante trabalhar esse tipo de atividade, gente, porque às vezes tomara, né, a gente ora, pede a Deus, ora a Deus para que nada aconteça com nenhum dos nossos alunos. Mas às vezes a criança que sabe como se comportar, como fazer, eles podem até ajudar outras crianças. Porque às vezes acontece alguma situação com uma criança e ela vai falar com seu filho e seu filho vai saber exatamente o que fazer. Então essa semana a gente vai trabalhar com as partes do corpo, a gente vai trabalhar com a pessoa de confiança, quem é a pessoa de confiança. A gente vai trabalhar também com o Disque 100, então o Disque Denúncia. Se acontecer alguma coisa, se você não conseguiu falar para alguém, Disque 100, é um número fácil, 100. Então são coisas que a gente pode trabalhar. E ao mesmo tempo a gente está mandando esse vídeo para vocês, né, em nome de todas as professoras de primeiro ano, de primeiros anos da escola, para que vocês também ajudem a gente durante essa semana, tá? Durante essa semana conversa bastante com seus filhos, né, com seu filho ou com a sua filha. Fale para ele, fale assim, olha, tome cuidado, isso que a professora está falando é importante, isso que a professora está falando pode acontecer, mas se você conseguir falar não, conseguir procurar ajuda a tempo, você pode evitar muitas coisas. E é o que eu falei, gente, a gente torce muito para que nada aconteça com nenhuma das crianças. Porém, é papel da escola e é papel da família trabalhar nessa concepção, nessa ideia juntos para a gente proteger as crianças, tá bom? A gente espera que o trabalho seja bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação, a gente até recomenda que vocês assistam a aula antes de passar para as crianças e que vocês assistam depois junto com elas. E as histórias que vocês acompanhem junto, porque durante a semana as historinhas também vão trabalhar sobre esse tema. É muito importante que a gente tenha vocês do nosso lado e vocês saibam que nós também estamos do lado de vocês, tá bom? Então é isso, esse vídeo é mais um esclarecimento e que vocês também, se tiver dúvidas, se tiver qualquer coisa, podem nos procurar, podem conversar. Se alguma coisa também já aconteceu com você na sua vida, a gente não sabe, vocês podem contar conosco também, porque às vezes é difícil, às vezes aconteceu alguma coisa com o pai ou com a mãe, e aí eles não sabem como trabalhar isso com a criança. Não tem problema nenhum, a gente tá junto nessa luta, tá bom? Então, muito obrigada, eu agradeço a atenção de todos e a gente vai se falando. Tchau, tchau!